Amados, bom dia. Hoje é a quinta-feira de uma semana muito particular em que procuramos caminhar junto com Jesus ao longo da caminhada daquela semana que há cerca de 2000 anos marcou a nossa vida, marcou a vida da humanidade. A semana em que o Senhor Jesus Cristo finalmente se entregou e foi à cruz e o fez por amor de cada um de nós, para cumprimento dos propósitos de Deus. E naquela quinta-feira há alguns acontecimentos que precisamos lembrar. Usando a descrição de Lucas no capítulo 22, a partir do versículo 7 percebemos que foi nessa quinta-feira que Jesus pediu aos discípulos para prepararem a celebração da Páscoa. Esse era o motivo um dos motivos pelos quais muitos se reuniam em Jerusalém naquela semana. E Jesus, juntamente com os discípulos, também iriam celebrar a Páscoa. E é interessante perceber como nos versículos 7 a 13 Jesus inclui os discípulos na preparação desta Páscoa de uma forma muito particular. E um outro momento que gostaria de trazer à nossa memória dessa quinta-feira acontece já depois da ceia e está descrito a partir do versículo 39, quando diz a palavra: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nesta semana tão intensa, tão especial, num tempo em que o Senhor Jesus experimentou esta angústia, este peso no seu coração sobre o que iria acontecer logo. O Senhor Jesus dá-nos o exemplo e exorta-nos a que em momentos destes, tal como Ele, nós precisamos de procurar o Pai. E Jesus foi aos pés do Pai, entregou-se a Ele, clamou a Ele, fê-lo de coração aberto e fê-lo experimentando e partilhando com o Pai tudo aquilo que ele sentia. Parece-me um bom exemplo daquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos também. Por outro lado, este momento descreve também como os discípulos continuaram com tanta dificuldade em entender e acompanhar tudo o que estava a acontecer. Tudo o que estava a acontecer era por demais intenso e continuava a ir além da sua compreensão. Certamente eles sentiam aquilo que Jesus estava, de alguma forma, a partilhar, mas não conseguiam entender na totalidade. E por isso o versículo 46 é absolutamente essencial para eles naquele dia e para nós hoje também. Levantemo-nos e oremos para que não entremos em tentação. A probabilidade de nesta semana, tal como aconteceu há 2000 anos, passarmos pela mesma experiência é enorme. E por isso parece-me que, olhando para aquela quinta-feira, precisamos de ouvir aquilo que o Senhor Jesus continua a partilhar connosco. Levantemo-nos e oremos para que não entremos em tentação e, acima de tudo,
que o Senhor não nos ache, não nos encontre dormindo por nenhum motivo, no momento em que o que precisamos de fazer é, é buscar ao Senhor, estar na sua presença, experimentar a sua intimidade e depender dele. Creio que esta é uma mensagem bem clara desta quinta-feira, juntamente com aquela que o Senhor Jesus deixou bem claro na celebração da Páscoa. Uma Páscoa que ele desejou celebrar com os discípulos, que ele deseja celebrar connosco. Porque o versículo 16 é claro. Este é o momento de cumprimento das promessas e de tudo aquilo que tem sido dito antes e de tudo aquilo que está a ser dito para o futuro. Pois vos digo, diz o Senhor Jesus, de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E esta é a nossa grande expectativa para nesta semana continuarmos a caminhar bem perto do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos ajude e que a presença do Espírito Santo nos dirija a mantermos perto dele, a entender cada momento desta semana e, acima de tudo, para que ele não nos ache dormindo e que em tudo nós nos possamos entregar em oração aos cuidados do Pai. Uma quinta-feira muito abençoada para todos e, querendo o Senhor, até amanhã.